né? Vamos passar para a nossa aula com a nossa querida professora da noite, que Hum, é a nossa querida Sônia, que ela também tem uma mensagem bem especial para compartilhar conosco, tá? O tempo é seu, amiga. Obrigada, Isabela, você quer Lígia. passar para mim o hosting? Depois eu vou passar, tá? Sim, Obrigada. obrigada, Lígia. Boa noite, irmãs e irmãos, né? Tem um irmão. Eu vou começar com o tema da mensagem, baseado no discurso do elder Joseph B. Winkley. Ele conta que quando ele era jovem, ele gostava muito de futebol, viu, Calhou, né? Isabela? Deu certo. Ele gostava muito de futebol e houve um momento na vida dele, dos futebol da vida dele, um dia, o time dele que estava competindo numa ocasião mais especial, né, devia ser uma Copa, sei lá o que, perdeu. E ele, jovem, chegou em casa, né, lamentando, né, para a mãe, aquilo é um drama, né, porque tem homem de pessoas que gostam de futebol, que é um drama quando o time perde, né? E a mãe ouviu ele, escutou todos os lamentos dele, né? Ouviu tudo, e ele, eu acho que ele esperava, de certa forma, que ela dissesse alguma outra coisa, uma outra palavra de conforto, mas ela simplesmente olhou para ele e disse: Joseph, aconteça o que acontecer, desfrute. E aí já imaginou o que vai ter passado na cabecinha dele, né? Em meio a uma tragédia para ele, como jovem, né? Uma perda, e a mãe dizer isso, aconteça o que acontecer, desfrute. E esse é o tema da minha aula, da minha mensagem. É, eu, eu, eu sempre reflito, de certa forma, e fiquei pensando, quando eu li tudo isso aqui, estava pensando como que a gente pode ver, né, como que a gente pode se alegrar e ter alegria, né, nesses momentos muitas vezes de adversidades, né? E ele disse, com as palavras dele, ele disse assim que durante todos os anos da vida dele, ele hoje é um apóstolo, né, já um senhor, ele não é mais vivo, né? Não, Não, faleceu. não é mais, né? Que esse discurso, quando Não. ele fez, foi em 2008. E ele disse que refletia sobre o conselho desse da mãe, mesmo ele ainda na velhice, né? E ele disse assim, com as próprias palavras, ele disse, eu não acho que minha mãe estivesse querendo dizer que devíamos suprir o desânimo ou negar a realidade da dor. E nem acho que estivesse sugerindo que ocultássemos as verdades desagradáveis sob uma capa falsa de falsidade, né? Creio, no entanto, que a maneira como reagimos à diversidade pode ser um fator preponderante para o sucesso e a felicidade na vida. Então, nós sabemos que ninguém está livre de provações, de dificuldades, de lutas, né? O próprio Salvador Jesus Cristo, ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, né? E tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas vezes as adversidades, as dificuldades, as tristezas, as perdas de um time que favorito, que para alguns ou qualquer uma outra coisa que deixa a gente, que deixa triste, né? Pode ser um motivo para desânimo. E esquecemos muitas vezes de levantarmos a cabeça e olhar para frente, né? E eu queria perguntar para vocês o que significa desfrutar no momento de tristeza. O que é desfrutar para você? Vamos começar com a moça do futebol aí, com Isabela. Áudio aqui. Ah, Ah, o que aprender, né? significa Aprender com a dor, com a tristeza. Sim, sim, sim. E o que eu ia falar também, bom, no nosso caso, por exemplo, a gente tem o evangelho restaurado, né? Eu sim, acho que mesmo quando a gente tem um momento difícil, a gente tem que buscar agir de uma forma positiva contra essa questão que a gente esteja passando, né? Ele no caso. sim, Seja quando a gente perde em alguma competição, ou seja quando a gente perde nas nossas vidas, realmente, um trabalho, ou quando a gente perde um familiar próximo, a vida de alguém que nós tínhamos grande estima, nós temos que tentar ver as coisas boas, as bênçãos que nós tivemos, os aprendizados e o que a gente pode fazer com relação a tudo isso de bom que passou antes daquele momento ruim, né? E exato. tentar olhar da melhor forma possível. Esses últimos tempos, a Irmã já sabe, eu tenho passado por tantas coisas. Esses dias, né? Todos os dias são dias também de decisões que às vezes a gente também tem que decidir coisas que às vezes vai nos deixar um pouco triste, porque vai nos deixar um tanto desconfortáveis na vida. Mas a gente tem que tentar não pensar demais e sim fazer o que traz felicidade, o que traz melhoria para as nossas vidas, o que nos ajuda a ter uma saúde emocional, né? Isso. Espiritual. É isso. Eu coloquei como uma observação olhar o positivo sem julgamento, né? Porque nem tudo, assim, tudo que realmente acontece nas nossas vidas, elas têm sempre um propósito, né? Então,
às vezes é difícil, porque tem as decepções, né, tem os desencantos, né, tantas coisas realmente que acontecem em nossas vidas e que realmente nos tira do prumo às vezes. Mas por que essas coisas estão acontecendo, né? O porquê de tudo isso? E talvez quando a gente desvia um pouco do foco, né, daquela dor, daquela coisa, daquela decepção, a gente encontra um pouco mais até mesmo de paz, né? Ou alegria. E é bem interessante nesse discurso, como ele fala sobre a importância, ele citou quatro maneiras que poderíamos usar para, de certa forma, driblar, né, em meio a essas dificuldades. E uma das maneiras é a alegria, é sorrir. E ele conta vários exemplos engraçados que aconteciam na vida dele, com a família dele, né? E um desses quatro ele fala sobre alegrar-se, né? Sorrir, no caso, né? Procurar um plano eterno, que seria o propósito de tudo isso, e ver, e o princípio da compensação, e o outro é confiar no Pai e no Filho. E como nós podemos ter bom ânimo se alegrando em meio às aflições, como o próprio Salvador Jesus Cristo disse, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Eu estava vendo, e sobre isso, eu encontrei uma escritura em Romanos 5, 3, 5. 3 a 5, 5, versículo 3 ao 5, e ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ver como, assim, se a gente for ver, tem várias escrituras que sempre fala de nos alegrarmos. O próprio Salvador, quando ele diz que nós deveríamos dar graças em tudo. Então, quando ele diz dar graças em tudo, não é só dar graças na alegria, né? É na dor também. Às vezes é difícil dar graças ou sorrir na dor, mas digamos que vivamos cada momento. Há coisas que dá para sorrir, mesmo em meio às adversidades. Por exemplo, ele até cita esse exemplo e eu achei bem parecido com alguns momentos que eu vivo. Às vezes, quantas vezes alguém de vocês não já bateu a cabeça na porta ou na mesa, no quinto da mesa? E quando bate o dedão do pé? Nossa, é terrível. Quando eu era pequena, eu tropeçava muito. Você Então, e o pior é que quando a gente bate, qual a primeira reação quando a gente bate a cabeça ou sofre tropeça o dedão do pé? xingar. Xingar. Pois é. Agora, imagina, a gente xinga, coitada, a gente tá andando no caminho, tropeça numa pedra, a pedra tá lá, quietinha, no lugar dela. De quem é a culpa? É da pedra que tá no teu caminho? Ou de você que não estava olhando por onde estava andando e tropeçou, né? A porta do armário, a quina da mesa, minha nossa, eles estão no lugar deles, estão quietinhos, mas nós, seres humanos, né, somos incríveis, batemos a cabeça e insistimos em amaldiçoá-los, né, em reclamarmos, xingar, e sabe o que mais, né? E é aí, nesses momentos, que nós deveríamos sorrir. E foi tão interessante que quando o Lígia me deu esse tema na aula, eu me lembrei que na semana retrasada o meu filho disse: manhã, eu levei a minha filha, levei a Elisa, eu levei minha filha para caminhar, para ir ver o pôr do sol numa trilha, né? Aí ele disse que, enquanto estava aí, cuidado, Elisa, cuidado para não se machucar, para não pisar. Aí ele disse que ele vai bem de boa, de repente tropeça lá numa pedra, né? E estampou com o dedão do pé. E ele disse que naquela hora que ficou com vontade de xingar. Ele disse: não, calma, calma. Aí pegou e disse: desculpa, a culpa não foi sua, porque é o seu lugar. Eu é que não prestei atenção. Mas ele disse que no primeiro instante a vontade foi de xingar, mas como ele estava indo para um lugar bonito, sagrado aos olhos dele, que era desfrutar do pôr do sol, ele disse que não queria estragar, então só pediu desculpa à pedra. E seguiu, né? Então, há maneiras, né, da gente relevar. Parecem ser coisas bobas, né? Coisinhas bobas, mas só essas coisinhas bobas, é como dizem, ninguém tropeça em montanha, numa pedra grande, né? A gente só tropeça em coisinhas pequenas. Então, a maneira como nós falamos, tantas outras coisas que nos desviam do caminho estreito e apertado. Não é isso? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, o que é que significa se alegrar nas tribulações? É uma pergunta parecida com a primeira que eu fiz para a Isabela, mas vamos falar nessas tribulações mais pesadas, não na cabeça no armário. Lígia? Sim, Lígia?
Sim. O que significa se alegrar nas tribulações? Deixa eu até repetir essa escritura de Romanos de novo, para que possamos entender que ele diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que significa isso? A gente se alegrar nas tribulações. Porque quando vem o obstáculo, quando vem um problema, algumas vezes nós estamos acomodadas no dia a dia e a gente relaxa, vamos dizer, né? E a gente acha que está tudo bem. Mas aí quando vem o problema, parece que é um choque elétrico. Então a gente começa a se mexer, Às vezes é para acordar, né? acorda. E daí a gente começa a ver, uau, o que está faltando em mim para eu poder me fortificar, sabe, nesses momentos, como é que eu vou lidar com essa situação, com esse obstáculo, com esse problema, o que seja, né? Então parece que aquilo é para nos acordar. E eu creio que o Pai Celestial muitas vezes nos deixa passar por isso para a gente poder realmente entender e analisar mais nossa vida e estar de guarda, como dizem, estar alerta, tudo, para que nós estejamos preparadas para qualquer surpresa na vida, Sim, porque aquilo nos pega despreparados. sim, Eu creio que quando vem uma situação difícil, que seja, o problema nos faz entender melhor e eu creio que fortifica também, fortifica nosso testemunho e fortifica nossa fé, porque aí sim. nós nos comprometemos a fazer mais orações, a jejuar, a buscar mais o Senhor, porque isso é um problema do ser humano. A gente algumas vezes relaxa. E não estamos imunes. E E mesmo não muitas estamos imunes. vezes, Não estamos- mesmo às vezes, a gente pode pensar assim, que muitas vezes, mesmo você fazendo tudo certinho, mas você seguindo, estou fazendo minhas orações, estou fazendo minhas leituras, eu estou indo para a igreja, estou servindo o meu próximo, estou fazendo. Mas as adversidades, elas não procuram lugar, não. elas vão acontecerem, porque eu acho que faz parte, literalmente, do nosso processo, de nossa evolução espiritual aqui na Terra. Porque seria muito fácil, né? Se tudo fosse bem, a gente estaria no La La Land, sabe? Exato, exato. E às vezes é até bom quando acontece, porque a gente se acorda um pouquinho mesmo, como o Lídia disse, né? E não se trata de que você está errando, nem sempre é porque você está errando. É porque, literalmente, nós não lidamos só com o visível que está ao nosso redor, mas com o invisível, né? Como Paulo diz, eu gosto muito de Paulo Saulo de Tarso, dos relatos dele, da vida dele. E ele mesmo dizia que a nossa maior luta não é contra a carne, né? É contra a potestade. Então, que potestade é esse? É o invisível, né? São literalmente as aspirações, as coisas que a gente não vê, mas nós sabemos que existem e que nos influenciam, né? De certa forma, para desacreditarmos, né? E sairmos do foco, né? Perdermos o foco. É tão interessante também o quanto há tanta sabedoria nos ensinamentos, tanto do Salvador Jesus Cristo, dos apóstolos, sobre a questão da alegria, é que a alegria ela gera esperança, né? Quantas vezes, né? Às vezes, em meio a dificuldades, você consegue sorrir, você consegue se alegrar. Então, eu coloquei aqui que não se abater pela tristeza ou desespero, mas encontrar motivos para se alegrar, na esperança do futuro e na promessa de que Deus está presente em todas as situações. Porque, na realidade, as promessas, elas já são nossas. Elas já existem. Elas são nossas. Então, literalmente, nós só temos que tomar posse, né? E cada vez que a gente enfraquece um pouquinho, a gente retarda o recebimento, né, dessas bênçãos, dessas promessas que Deus tem para cada um de nós. Eu falando isso assim porque eu também tenho as minhas falhas, né? E também, às vezes, bate aquela marezinha de você ficar super bad, assim, o que foi que eu fiz? O que está acontecendo? Né? Mas quando você cai em si um pouco, ou se olha no espelho, minha técnica é olhar para o espelho. Eu acho que isso tem uma maneira de fazer você sorrir e se olhar no espelho. Porque você, quando se olha, quando você vê muitas coisas que às vezes você não está enxergando no seu dia a dia, além de ver as ruguinhas, né, os defeitinhos físicos, você olha para você e o que eu estou fazendo? Quem é essa? Se eu sou filha de Deus, né, se eu tenho um DNA divino dentro de mim, porque eu estou assim, você é uma tola, e você começa a ver as coisas, você começa a rir de si mesmo. Então, é importante se alegrar. Eu amei esse tema por isso, porque eu não sou assim, bem séria, eu gosto de sorrir.
e Ah, alegria. nossa, eu queria também acrescentar que quando vem uma situação difícil, é sempre bom falar, Senhor, poderia ser pior. Oh, com Então, quando a certeza. gente pensa dessa maneira, parece que aquilo nos dá ânimo. E sim, No, sim. también, Fala, poderia ter sido pior, que foi ali na... ¿puedo hablar, hermana? Pode, claro. También creo que las tribulaciones suceden para que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque así como una tribulación duele, también nos hace ver cosas positivas y nos hace ver, es una prueba. Y también aquí dice, como dice Romanos, no, las tribulaciones no solo son una prueba, sino que también producen en nosotros paciencia, serenidad, y todo eso nos hace crecer espiritualmente, nos hace acercarnos a Dios. O sea, no todo es malo, no todo es malo. Y nosotros, como seres humanos, nos afecta cualquier situación que se nos presente en la vida. Sí. Sabemos que un día nos vamos a reunir con nuestros muertos. Sabemos eso, es una promesa. Pero si algún pariente de nosotros se muere, nos duele. Entonces, nos aferramos al Evangelio, buscamos cómo consolarnos y entonces crecemos espiritualmente. Exato. Entonces, está muy lindo el tema. Yes. A Também irmã acho, irmã. Pedreira, ela perdeu 3 irmãos. Sí, Ficou, 4 4. 4 irmãos. 4, sí. Em 2 anos, né? 2 anos. Exacto. Nossa, eu sinto muito. Então, ela realmente, ela e sua família passaram por muitas tribulações, mas Eu imagino. ela é uma mulher forte. Sim, sim, Uno aprende, y no es que sea duro o que no le importe, claro que le duele, claro que le importa. sim, Y sabe que hay promesas. sim. Ve la vida de una manera diferente para mejorar aspectos de su propia vida, de nuestra propia vida, en mi caso, pues. Sim. Entonces, E é interessante, irmã, que tudo é uma forma, pensamento. Tudo é uma maneira como nós estamos enxergando as coisas. A senhora, na sua situação, a senhora poderia levar para o extremo como revolta, como depressão ou qualquer uma outra coisa, Sí. digerir, né, de maneira diferente. pues, É, mucha gente muere de tristeza, de depresión, porque pierde a sus familiares, a sus seres queridos. Y nosotros sabemos, tenemos la promesa de que vamos a estar con nuestros seres queridos. exato, exato. Y buscamos en las escrituras o hablamos con alguna hermana o con algún hermano que está cerca de nosotros y que nos da consuelo y fortaleza. Sim, Las tribulaciones nos ayudan mucho a crecer y a seguir enfrentando la vida y a enseñarle a nuestros hijos también. yes. ¿Verdad? No É. es fácil, pero así. Lo tenemos que ver de una manera como Dios quiere que lo veamos. Sim, sim. Manter a esperança e a perseverança é mesmo diante das dificuldades, né? Se a gente continuar confiando em Deus, que Ele está no controle, tanto a aprovação, as provações, né? Elas trarão frutos positivos, né? E o que nós podemos fazer para mudar o foco da atenção do problema, da aprovação? O que a gente pode fazer? Pessoal, uma das, pelo menos, eu imagino vocês vão dizer, né? Mas o que a gente pode fazer em meio? Porque há momentos na vida da pessoa que está passando por dificuldades que não se tem vontade nem de se voltar para Deus, né? Mas aí, nesse momento, o que nós devemos fazer para desviar essa atenção do problema? Quem quiser responder? Las hermanas o yo. Cualquier hermana. Pode ser? Ok. Bueno, yo lo que... Bueno, yo tengo mucha confianza con hermana, alguna hermana, con Ligia. Ligia é especial. Sí, Ligia es especial. Entonces, ella cerca de nosotros con esas pérdidas y Dios pone a las personas correctas en la vida de uno para que lo ayuden, para que lo fortalezcan, para que uno pueda seguir adelante y uno y leer las escrituras, buscar los mensajes de los profetas, buscar cómo servir a otros también, porque el servicio está al lado de nosotros y es parte de nuestra vida. Entonces buscamos qué hacer por otras personas y cómo consolar a otras personas para acercarnos y para poner en práctica el evangelio y para ayudar a las personas de alguna manera. Y Dios quiere que hagamos eso también. Sí. Y porque la tristeza duele, la tristeza, la depresión. Y yo tuve muy cerca de mí a una amiga que se suicidó porque tenía problemas que no podía resolver. Sí. Cuando yo supe esa historia me dolió mucho porque
yo la tenía cerca. Yo no sabía que ella sufría de violencia doméstica. Yo no sabía. Yeah. Yeah. Entonces uno tiene que tratar de ayudar cuando conoce una situación en particular, porque Sí. son Dios y las personas, y si por alguna razón uno sabe ayudar a otras personas, pues Deus quiere que lo hagamos. Sim, sim. E a senhora falou uma coisa interessante, né? Uma das respostas seria a oração, né? Mesmo sem vontade de orar, mas nós ainda temos o poder, né? O consciente de dizer joelho, dobra e ora, fala com teu pai, né? Uma outra maneira também, como a senhora falou aí, foi não só buscar nas escrituras, buscar conhecimento, buscar ajuda, até mesmo com alguma das irmãs da igreja ou com outra pessoa que você conheça, mas uma das coisas primordial também é servir. Há uma escritura no livro de Mormon, né, que diz assim, que quando nós estamos servindo ao nosso próximo, nós estamos falando do rei Benjamim, né, 37, né? Não me lembro direito, esqueci agora. Que fala que quando nós estamos a serviço do nosso próximo, nós estamos somente a serviço do nosso Deus. E hoje, se existem estudos através desse tema, de que quando nós paramos de olhar para o nosso problema e olhar os outros, começar a ajudar a servir ao próximo, pessoas se curam. Tem pessoas que se curam. Né? Tem relatos, tem comprovações científicas hoje. Né? Que quando você para de se olhar, de achar que só você tem problema, porque todo mundo tem problema, e você passa a servir, a se doar, desvia o foco daquela dor e se tem alívio, né? Então, nós realmente não podemos baixar a guarda, né? Como diz, não podemos baixar a guarda, né? É buscar sempre o Senhor em todas as coisas, porque Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e perseverar sempre em oração, porque muitas vezes as tribulações, né, elas são oportunidades quando vem para a gente de próprio crescimento. É estranho se falar isso, mas as aprovações, as dificuldades, essas tribulações, elas são oportunidades de crescimento e aprendizado e fortalecimento para nós, um fortalecimento não só espiritual, muitas vezes até mesmo pessoal, né? Então, um outro dos princípios, das maneiras, é a compensação, porque tudo tem um começo, meio e fim. Né? Tudo na vida tem começo, meio e fim. Então, nada dura para sempre. Como a gente volta para o início e vê que tudo é para o nosso crescimento, seja pessoal, espiritual, intelectual, mas vai passar. É como também as escrituras dizem, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de semear, de plantar, de colher, né? De regar, de colher os frutos de tudo. Há tempo para tudo. Uma das coisas que eu gostei também de ver no discurso dele é que ele contou um exemplo de que ele viajava com a família e eles tinham um lema entre eles que era um sorrir. Eles riam de tudo. E ele contou um exemplo de uma das filhas deles, que estava, eu vou dizer com as próprias palavras dele. Lembro-me de quando uma das nossas filhas foi a um encontro arranjado com um rapaz que ela não conhecia. Aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Antigamente tinha, né, Sônia? Antigamente tinha, né? Antigamente, há uns anos atrás. Hoje já está mais moderno, tem, mas é um moderno diferente, né, Dígia? E ele disse que esse encontro arranjado, ela não conhecia o rapaz. E ela estava toda arrumada esperando o rapaz. De repente, a campainha tocou, né? E estava à porta um homem que parecia um tanto mais velho. Mas ela tentou ser educada, ela o apresentou a ele e à mãe e aos irmãos, vestiu o casaco, e saiu. Aí eles observaram, né, que ela entrou no carro, mas o carro não saiu do lugar. Aí, finalmente, ela sai do carro e volta para casa, toda ruborizada, né, dizendo que o homem, o senhor que tinha ido buscar ela lá, na realidade, não era o rapaz, o futuro pretendente dela, era alguém que tinha contratado, chamada a irmã, uma das filhas dele, uma das irmãs, para servir de babá, para que ele pudesse sair com a esposa. Aí eles disseram que não conseguiam parar de rir. E mais tarde, quando o rapaz do verdadeiro encontro chegou, eu nem consegui falar com ele, pois eu estava na cozinha rindo. Hoje compreendo que nossa filha poderia ter se sentido humilhada e envergonhada, mas ela riu conosco, e por isso ainda rimos disso até hoje em dia. Então, olha só a situação, né? Imagina a jovem naquela época e tudo, né? Ela devia ter sentido constrangida, mas eles levaram tudo na esportiva, e diz que de tudo eles riam, né? Outro relato também que ele falou foi que uma vez eles estavam indo para uma determinada cidade, né? Viajou, eu me lembro da cidade direito, e eles, depois que rodaram 2 horas dentro de uma Kombi, né? Era um carro com 9 pessoas dentro, depois que eles rodaram 2 horas, foi que eles viram uma placa bem grande, bem-vindo a Nevada. Então, imagina
E eles disseram que a única reação que eles tiveram foi rir da situação. Hoje, a gente com o GPS, acho que naquela hora não tinha nem GPS, né? E hoje, a gente com o GPS, quando erra, ou alguém errou a entrada, a gente xinga, reclama, né? Então, vê como tudo é uma forma, pensamento, tudo é uma maneira de enxergar as coisas. Ou leva na esportiva, ou vai se estressar, né? É tudo a maneira de você levar uma situação. Se Exato. você leva a situação de um lado totalmente negativo, ou você fala, né? Então, o que eu vou fazer agora? O que eu faço numa situação dessa? O que eu tenho que fazer? Né? Pois é. E buscar os meios. E buscar os meios. Muitas vezes eu fico pensando, se não é um problema de saúde, então o resto se resolve. Sim, sim. É mais fácil do que um problema de saúde. Tendo saúde, a gente pode fazer tudo. Sim, é verdade. Os altos e os baixos. Mas tendo saúde, a gente consegue superar. Ô, Lígia, eu estava até pensando, mesmo na saúde e na morte também, porque quem nunca foi em um velório? Me diga. Quem nunca foi em um velório que em nenhum momento não sorriu? Mesmo em meio da dor, meio à dor. Me diga, se alguém já foi a algum velório e não deu nenhuma risadinha. Tem alguém aí que foi e não riu? É meio complicado. Não é, Lígia, não é. Hoje eu estava pensando exatamente nisso. Eu disse, meu pai, como a sabedoria de Deus, como a alegria, ela contagia a nossa alma, como é uma forma de expressão, assim, que ela não só alegra a nossa alma, como muda o aspecto, né? Muda tudo. Eu me lembro, hoje me fez lembrar do velório do meu avô. Meu avô morreu com 99 anos. Era meu avô e minha vozinha. Ela morreu com 97, 2 anos depois. Era uma vida longa, hein? Era uma vida muito longa. O meu avô, ele tinha uma pureza no falar. Quando se falava no nome de Jesus, ele falava com respeito, com reverência para dizer. Ele não dizia Jesus, ele dizia Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falava com reverência. A minha avó era super extrovertida. Era uma alegria, assim, transcendental. Ela morria de medo de morrer. E ela morria de medo de vocês também morrer. Até que um dia ele faleceu. E do nada, porque ele estava bonzinho. Então, no dia do velório dele, toda a família bem grande, tinha parentes que eu nem conhecia, estava lá. A minha avó, ela era o tipo de pessoa que ela sorria com tudo. Ela via graça em tudo. Eu nunca vi minha avó reclamando. Eu só via minha avó contando piada ou rindo. Eu vi minha avó séria. Quando a gente chegava lá para visitar, que ela estava doente, ela estava lá séria. Vó, Manani, como é que você... Eu estou assim, estou com dor, estou com... Lígia não dava 5, 10 minutos, ela arrumava um motivo para rir. Então, ela encontrava um defeito da roupa da gente, nos cabelos, ela, tá entendendo? Ela contava uma piada, mas ela estava sempre sorrindo. E no dia do velório dele, todo mundo estava assim triste, mas ela estava lá lembrando das coisas boas, dos momentos engraçados que eles tinham vivido em família. Então, de repente, estava todo mundo rindo. Aí só se tocavam que estavam em algum velório, no velório, porque às vezes uma das tias era mais sentimental, aí começava a chorar, né? Aí pronto, puxa, estamos no velório de vocês, eu sinto muito. Aí começava a chorar tudo de novo. Você está entendendo como a alegria ela contagia em meio à dor, porque ela estava sofrendo. Mas a maneira dela expressar, de rir, de contar aquelas coisas, aqueles momentos engraçados que eles viviam, era a maneira dela aliviar a dor dela. Sabe o Senhor que ela passou depois, tanto que 2 anos certinho ela faleceu. Então, a alegria ela é essencial na nossa vida. Você vê o quanto um sorriso faz a diferença quando a gente encontra um irmão. Quantas vezes a gente chega na igreja e tem algum irmão uma irmã seja que sorri, outros que não sorri, que você às vezes até se ofende porque a irmã não sorriu. Que tem isso? Em todas as religiões tem isso, né? Mas um sorriso quando se é dado, não precisa ser aquela gargalhada, mas um gesto simples, amoroso, não é delicioso? Não contagia? Não é lindo? Não é cativante? Verdade. Não é isso? Lígia, eu iria adicionar que você mencionou, tendo saúde você pode fazer tudo. Eu também iria adicionar saúde mental, porque as pessoas que sofrem com depressão, elas não têm força nem para levantar da cama. Sim, então, irmão. eu diria saúde física e mental, porque nem você falou da pessoa que cometeu suicídio, a pessoa chega nesse ponto de tirar a própria vida, você tem que estar num estado totalmente fora da sua cabeça, assim, de normalidade, né, de saúde mental, para tirar a sua própria vida. Então, e a coisa com doença mental é uma coisa que a gente não vê, né? A saúde física a gente vê, mas a mental a gente não vê. E às vezes eles estão brincando o dia inteiro, sabe, contando piada, mas aí de noite eles cometem suicídio. Porque a doença mental também mata, né? Por causa do suicídio.
Então, Isso. as duas são importantes, saúde física e mental. Quando a gente fala saúde, realmente é tudo. Física e Exato. mental. É um todo. É. É um todo, né? É um todo. A doença, eu não vou dizer a doença mental, porque há uma diferença entre uma doença mental e uma doença emocional, né, no caso da depressão, da ansiedade, né, não é fácil, né, não é nada fácil, eu posso dizer que não é nada fácil essas doenças emocionais, são as doenças que nós chamamos hoje de somatizadas, né, somatização. Nossa época também, né, Sônia? Exato. Uma doença da nossa época. E ninguém está imune a ter, ninguém está Não, imune, ninguém, porque ninguém. o próprio meio, né, faz com que gere ansiedade e as pessoas, elas ficam doentes. Eu sei que, irmã, eu sei que não é fácil, posso lhe dizer, porque eu sei o que estou dizendo, não é fácil, mas é possível nos apegarmos com o Senhor. Sei muito bem a dor física, a diferença de uma dor física e uma dor emocional, eu sei muito bem a diferença, sei que não julgo quem se suicida, porque a dor emocional, a dor da depressão é uma dor da alma. É uma dor que não tem remédio que passe. E no inconsciente da pessoa, ela acha que ali tirar a vida é a solução, vai aliviar a dor, e não vai. É a única saída. Porque, na né? realidade, a vida, ela continua, não é? Ela para o corpo, o físico, mas o espírito, ele fica vivo, e ele vai sofrer, com certeza vai sofrer, porque o que a gente leva para a eternidade não é o físico, não é o corpo, é a mente. Né? A mente fica viva, então acho que é um sofrimento bem triste, né? Bem delicado. É uma situação bem delicada isso. Mas devemos nos aconselhar nesse momento com o Senhor, nos apegar com quem nos conhece. Quem nos conhece é Deus, é o nosso Criador. Né? Se apegar e ver nessa hora que você tem que olhar para o espelho, olhar para si próprio, porque quando você olha para si próprio, você está olhando para Deus em você. E dizer, eu sinto muitas vezes, pedir desculpas a si mesmo, me perdoe, expressar amor, expressar gratidão a si mesmo, ver que você é a criatura mais perfeita, mais bela que Deus já criou aqui na Terra. Então, se apega a essas coisas boas, positivas, e pede força sempre ao Senhor, porque tudo é possível. Eu posso dizer que se supera porque eu superei. Se hoje eu estou aqui é porque eu superei. Não foi fácil, mas Deus está em mim. Então, eu pude superar, e creio que qualquer pessoa pode superar também. E o Senhor, ele recompensa os fiéis por toda perda que sofrem. Aquilo que é tirado dos que amam, o Senhor será acrescido a eles. A própria maneira do Pai Celestial, embora a compensação ela possa não chegar quando nós desejamos, mas os fiéis saberão que cada lágrima vertida hoje será compensada por 100 lágrimas de regozijo e gratidão. Confiar no Pai e no Filho, como as palavras do Helder, ele diz que é a quarta coisa que podemos fazer é colocar nossa confiança no Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito por cada um de nós. Né? E ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que sejamos bem-sucedidos. E se fizermos parte disso, né? Dessa confiança em Deus, ele fará dele. E para agora, que Deus faça parte agora, dele, nós precisamos fazer a nossa. E agora a gente precisa de mais confiança nele do que nunca, com esses rumores de guerra, rumores de terceira guerra mundial, sabe, do que vai acontecer. A gente precisa confiar nele mais do que nunca, né? Confiar a fé nele, porque o que vier, o que acontecer, só fé em Deus mesmo para sobreviver, para superar tudo isso. Irmã, esses rumores de guerra, dá até medo, sim, né? Mas tendo fé no Senhor, não, eu confio no Senhor. Ele tá controlando tudo. Ele está sob controle. Sim. Irmã, eu posso lhe dizer uma coisa, e a quem quiser ouvir também. Tudo o que está acontecendo está nas Escrituras, está na Bíblia. Então, não é nenhuma novidade para cada uma de nós que conhece, que leu em algum momento. Não é? Novidade e a não. única coisa que eu digo é: se concentre nas coisas que mais importam. Porque, primeiro, a salvação é individual. Se as vítimas de todas essas tragédias, de guerras, de tudo que tem que acontecer, se acontecer e se for uma de nós, ou se for alguém que a gente conhece, está tudo escrito. Sim. Não depende de nós, está tudo escrito. Tudo profetizado. Está tudo profetizado, irmã. Então, tem coisas que a gente não pode mudar. Então, a única coisa que eu sugiro, se a gente já tem problemas demais, a gente já tem problemas demais para se preocupar. Nossa própria vida, os nossos pensamentos, nossos pecados, tanta coisa para se preocupar. Então, contenha, evite ficar ouvindo essas redes sociais, essas divulgações de má notícias. Concentre em coisas positivas. E, em vez de coisa, vá ler alguma coisa, vá ouvir um testemunho, vá ver, não importa. Leia coisas que edifiquem sua mente, não que lhe deixe mais perturbada.
E eu tô dizendo isso porque isso eu ponho em prática, porque se todo dia que eu cheguei em casa, eu ligar a televisão e eu for ver má notícia, eu vou pirar, Não, eu não assisto né? televisão nem má notícia. É, É e coisa nós- é conversa do trabalho, sabe? O pessoal eu conversando. sei, irmã, eu Assim, sei, eu assim, entendo. aí eu falei, meu pai do céu, aí, assim, eles não têm a fé, nem a esperança, nem a confiança que a gente tem. Mas, É, assim, aí, quando você conversa com uma colega de trabalho, pessoal do trabalho, sim, né, você sim. vê que eles não têm essa confiança, essa fé, eles não têm a paz que a gente tem. A gente ora por ele, aí ora por elas, irmã. Ora, É. irmã, eu sinto muito, e ore. O Não é fácil. O mais importante é que nós temos o Evangelho, e nós temos, Isso, como você falou, Sônia, nós temos o conhecimento. E nós sim, temos a oportunidade de aprender sobre o sim, Evangelho de Jesus Cristo, através dos profetas, dos nossos líderes, né, dos apóstolos, isso, conferências, dos livros da igreja, de livros da Liahona, de várias maneiras a gente tem os meios de ler as escrituras, de sim, podermos alimentar nossa mente. E se sim, a nossa mente estiver alimentada é, espiritualmente, o mal não vai ter acesso exato, na nossa vida, porque ele vai buscar um meio de entrar na nossa isso, vida. Mas se nós estivermos alimentados espiritualmente, não perfeitos, porque ninguém é perfeito, mas sim, alimentados, então não vai ter espaço para o mal entrar com exato, qualquer situação, com qualquer coisa. Porque então é isso que nós temos que fazer, e é isso que nós fazemos todas as quartas-feiras. nos Nós estamos fortalecendo, aqui né? nos alimentando Exato, espiritualmente, né? Como exatamente, você dedicou tempo para se preparar para compartilhar essa classe conosco, para alimentar-nos. E também alimenta você e alimenta nós. sim, Então, sim, isso é semanalmente, é nos domingos na igreja, tomando o nosso sacramento, exato, servindo, como vocês falaram, servindo, buscando trabalhar na obra do Senhor. Tudo isso é um alimento. sim. Então, nós não vamos ter tempo para as Não distrações. tem essas distrações, né? E as distrações são aquelas que realmente nos atacam. E Sim, quando elas vêm forte, principalmente através sim, das redes sociais, é. celulares, internet. Tá Eles, tudo. Antes, as distrações eram fora da nossa porta, na sim, rua, fora de casa. Hoje em dia, as distrações dentro de dentro de casa, casa, dentro de aqui, casa, do nosso lado. é, Então, nós vamos ter que decidir. O que eu tenho que fazer? Ficar no Facebook ou ler as escrituras? exato, É uma decisão minha. Vou ficar no Instagram falando com o pessoal, ou eu vou estar lendo as escrituras? Então, é uma decisão nossa. Nós temos que saber lidar com as distrações, para exato, não deixar o mal penetrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Esse é o ponto. exato, é verdade, Lídia. E eu sei que só nos depende confiar em Deus, né? Que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não foi à toa que Ele deu o seu Filho, que o Cristo, né, o Messias, Ele passou por tudo que Ele passou. Ele é nosso mestre. Tudo que Ele viveu, se a gente quer, eu digo assim, muita coisa na minha vida, né? Assim, a pessoa que eu sou hoje, eu não seria ninguém, eu não seria, nossa, Deus sabe o que eu estou falando, né? Se não fossem os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, né? Ele como meu Cristo, meu Messias mesmo, meu mestre. Então, ele veio literalmente para nos ensinar, ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse, né? Não tem outro caminho. Então, nosso corpo ele precisa de alimento, o alimento físico, nossa mente também precisa de alimento, mas tem um alimento espiritual, e o alimento espiritual é buscar conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que nos leva para a eternidade, que vamos levar, né? Então, é isso. E ele vai nos consolar, Deus vai nos consolar, nos sustentará, nos dará força, nos dará vitória. Só depende de nós, sempre depende de nós. E vamos ter força e são, né, às vezes, muitas vezes, nas aflições, é que como tem uma escritura que fala, né, não me lembro direito, eu devia ter anotado, mas que são Deus nos fortalecerá nas aflições, né, e ele fala muitas vezes com que as coisas fracas se tornem fortes. Então, eu sei que Deus vive, que Ele nos ama, sei que Ele é o caminho, como eu disse, é a verdade, não tem por onde ir, e nós não temos que temer, a gente já conhece, a gente já sabe, quando a gente ouve alguém falando de muitas coisas negativas, eu só eu sinto muito e obrigada, não tente justificar, só ore, só ore. A gente já sabe quem vai ganhar a batalha, né? A gente já sabe quem vai ganhar a batalha, já sabemos. Não adianta se estressar. Então, eu sei que Deus vive mais uma vez e que nos ama e que esse é o evangelho mais puro e verdadeiro,
na face da terra, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos nos agarrar a essa barra de ferro, vamos seguir em frente, mesmo as dificuldades, um dia chorando, outro dia sorrindo, mas vamos que vamos, a gente vai chegar lá, né? E eu deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Posso Obrigada, mandar Soninha. postar um vídeo? Tá abrindo. Agir é um exercício de fé. Os filhos de Israel carregam a arca do convênio. Chegam até o Rio Jordão. Dá para aumentar um pouco o som, Isabela? A promessa é que eles irão cruzar em terra seca, quando a água se dividirá. Quando os seus pés estiverem molhados, eles entram no rio. Agem. O poder vem em seguida. A água é dividida. Frequentemente, acreditamos que, tudo bem, eu vou ter este perfeito conhecimento e depois vou transformar isso em ação. Eu diria que temos o suficiente para começar. Temos uma noção da direção correta. A fé é um princípio, o princípio de ação e de poder. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação. A fé é a base de tudo. Que lindo. Bonito, né? Acho bonito que mostra o povo de Israel. Eles É, carregam a arca do convênio, chegam lá e falam, agora vocês têm que exercer a fé. E quando É. eles exercem a fé, seca a água e eles atravessam. Incrível, né? Lígia, posso falar? Sim, amiga. Aham. Então, aproveita esse espaço de tempo aí. Então, estava lembrando aqui que o profeta, uma das coisas que o profeta falou para a gente é que a gente pudesse tirar o foco das coisas, essas coisas que acabam até envolvendo o nosso emocional e que pudéssemos fazer a nossa parte e nos preparar, que isso já seria uma garantia, né, de que tudo iria bem. Então, eu estava lembrando das palavras do profeta em relação a essa questão do comentário de guerra, de muitas coisas que estão acontecendo e tudo mais, entendeu? Então, é isso para a gente fortalecer nossa fé cada vez mais, fazer a nossa parte, né? Estar mais no templo, sempre que possível, e estudar escrituras e vencer os desafios da vida, né? Porque não é garantido que todo dia vamos estar sorrindo, mas que pudéssemos sorrir mais, sempre mantendo o foco, né, em Jesus Cristo, de que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Verdade. Bom, É isso mesmo. Obrigada, Luna. Obrigada. uhum. Obrigada. Queremos agradecer a aula da nossa querida Sônia, que foi uma aula bem instrutiva, espiritual. Eu sei que todas nós aprendemos algo importante nesta noite, né? Da gente estar sempre sorrindo. Quem aprendeu mais, Lígia, fui eu com essa aula, você acredita? Você me deu, eu adorei o tema, mas aí você, eu já sei, que sabe que nada. Quando você começar a estudar e uma coisa vai puxando outra, você vai lendo, aí você vê que essa aula foi para mim, não foi para vocês. Foi muito bom. Foi para todos nós, né? E gostei porque o tema, aconteça o que acontecer, né? A Exato, gente sempre está aprendendo, Soninha. Sempre Cada vez que você. O mesmo discurso, cada vez que você assiste é uma coisa diferente que você aprende. Verdade. sempre Gente, algo novo, né? Com licença, eu sei Oi. que ao decorrer da aula eu não comentei, mas eu fiquei prestando atenção no que a irmã Sônia falou, né? Só para compartilhar os meus pensamentos. E a parte da depressão, né? Eu tenho pessoas próximas, igual meu pai mesmo. Por 20 anos ele teve depressão. E eu vi o quão difícil isso foi para ele, né? E algumas pessoas também que serviram missão comigo, não era para elas estarem servindo missão tendo depressão tão forte e ansiedade, mas estavam lá. E coisas aconteceram que eu vi que realmente não eram fáceis. E eu não sabia porque naquele momento eu estava lá, né? Eu pensei assim, não, Senhor, como pode? Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu tenho que lidar com pessoas que estejam passando por situações e desafios emocionais como esse, né? Mas realmente, se nós exercemos nossa fé, a nossa confiança em Deus, tudo ficará bem. Aí, tem um discurso do Elder Holland, um dos apóstolos do Senhor, né, nesses últimos dias, e que é muito marcante, eu acho, para todos os membros da igreja. Não vou falar nada sobre hoje, mas que é aquele como um vaso quebrado, Sim. né?
E aí Tá bom. tem uma parte desse discurso que ele diz assim que agarrem-se ao amor do Salvador nesse momento de dificuldade. Ele disse: saibam que um dia a alvorada surgirá brilhante e as sombras da mortalidade se dissiparão. Embora possamos nos sentir como um vaso quebrado, segundo o salmista, devemos nos lembrar de que esse vaso está nas mãos do divino oleiro, Deus e Jesus Cristo. Mentes despedaçadas podem ser curadas, assim como ossos e corações partidos. Enquanto Deus está operando tais reparos, o restante de nós pode ajudar, sendo misericordiosos, bondosos, sem julgamentos, né? Então, acho que essa parte que você falou me tocou bastante. Então, obrigada, irmã Sônia, por sempre ser tão realista também nos seus discursos, né? Você sempre fala a vida real como ela é, né? E nos faz ponderar bastante quando você une o evangelho a isso. Obrigada. Imagina.